Galera, é o seguinte, tem vários estudantes do FIES entrando com processo na justiça. Por quê? Todo mundo sabe que de 2018 para cá o FIES mudou. Agora, o governo anunciou que é juros zero. E aí começa o problema. Tem vários advogados recomendando entrar na justiça. Por quê? Se os novos contratos são juros zero, então, em teoria, quem tem o contrato antigo tem direito às mesmas regras dos novos contratos. Mas muita calma nessa hora. Por quê? Qual que é o problema? Nem mesmo os juízes e nem os advogados têm conhecimento matemático e financeiro sobre isso. E aí é muito diferente você pegar a legislação e prever uma igualdade sem entender a matemática por trás do FIES. E essa conversa precisa começar justamente nesse juro zero. Para começo de conversa, não existe juro zero. Eu vou explicar em detalhes para vocês nessa aula, usando a nossa planilha simuladora de amortizações. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é justamente porque eu acompanho um grupo de estudantes no Facebook. Eu vou mostrar para vocês o comentário e a partir dele eu vou estruturar para vocês e organizar de forma que vocês entendam de uma vez por todas por que não vale a pena entrar com esse tipo de ação. Então, pessoal, tá aqui o comentário, ó, Vitor Eduardo, dia 23 de agosto no Facebook. Esse grupo aqui chamado Dívidas do FIES é um grupo com quase 5 mil membros, tá? E aí ele questiona o seguinte, ó, tem alguém entrando, olha só, alguém aqui que tem entrado com ação judicial de juros zero nos boletos do FIES que assinaram antes de 2017, que possa contar o que ocorreu, se ganhou ou não o processo? Isso daqui é importante. Como eu disse na introdução do vídeo, né, em 2018 o FIES mudou, né, e agora ele é dito juros zero, não é isso? Tá, eu até tentei trazer algumas explicações aqui nos comentários, deixando sugestões de vídeos no meu canal, né? E a Amanda comentou aqui, gostaria de saber mais também. As ações que eu vi sobre esse assunto foram improcedentes, apesar de blogueiros dizer que dá certo. Galera, aqui eu preciso falar com vocês o seguinte, a Amanda tá falando que foram improcedentes, e de fato, é para ser improcedente mesmo. O juiz, se ele for sensato, ele vai dar ação improcedente. Porém, houve casos, tá? Existem alguns casos que sim, eles ganharam. Ah, se um ganhou, todo mundo vai ganhar? Veja bem o que eu vou te falar agora. Não é bem assim. Como eu disse, galera, né, os juízes, eles não entendem de matemática. O correto nesse caso seria contratar uma perícia financeira, uma perícia contábil e uma perícia matemática para de fato analisar. Eu tenho certeza que esse vídeo que eu estou gravando aqui agora vai servir de subsídio para as próximas análises do judiciário, porque é isso que a minha planilha vai ajudar a gente a entender aqui agora. Qual que é o comportamento do financiamento? Eu vou mostrar parte de uma aula que eu gravei sobre o FIES para vocês entenderem por que o FIES não é juro zero. E a partir disso, aí sim a gente vai para a planilha e vai simular na prática para vocês verem o comportamento de um contrato antigo e de um contrato novo e tirarem suas próprias conclusões, se vale a pena ou não entrar com esse tipo de ação. Então aqui, pessoal, vou abrir um PDF, tá? Eu já vou adiantando para vocês. Eu gravei um curso completo explicando toda a história do FIES, inclusive como que você faz para pagar menos juros no FIES. Eu vou deixar nos cards aqui no final desse vídeo o link, tá, para esse curso. Esse curso está com as aulas disponíveis aqui no YouTube. Então esse PDF que eu acabei de abrir aqui é o material didático desse curso que eu gravei, que são 4 aulas curtas e objetivas. Então aqui eu trato de toda a história do FIES. Mas o que vai importar para a gente aqui agora, eu não vou entrar em detalhes, eu vou focar nesse juro zero para vocês, tá? Se vocês quiserem entender mais, assistam esse curso completo. Aqui eu vou falar exclusivamente dessa portaria aqui, ó, 209 de 7 de março de 2018. Por quê? Porque ela regulamentou esse novo FIES. Inclusive temos duas modalidades, o FIES e o PFIES. Mais uma vez, eu não vou me adentrar aqui, porque são muitos detalhes, senão a gente vai ficar com um vídeo muito longo. Detalhe importantíssimo, nessa resolução, lá no artigo 104, olha só o que ela vem falar sobre o FIES. Ela vai falar que o FIES ele vai ser corrigido monetariamente pela inflação do ano anterior. Baixe essa resolução, leia com calma, principalmente os artigos aí 104 e 105, e vocês vão ver, olha aqui, ó, o parágrafo 2º do artigo 104. O valor do pagamento mínimo após definido na forma dos incisos 1 e 2, será atualizado monetariamente a cada ano pelo IPCA. Então, pessoal,
aqui a gente já tira de regra que juro zero é esse que tem correção do IPCA. O IPCA, ele é a inflação calculada pelo IBGE, vocês conseguem acompanhar isso em diversos sites. Se eu não me engano, eu até deixei alguns exemplos aqui nesse próprio PDF, tá, da aula. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu acho que tem aqui, ó. Esse site, eu indico esse site para vocês, né? Existem vários, mas vocês podem olhar nesse aqui, ó, ecalculos.com.br. Vocês conseguem ver a inflação acumulada, mês a mês, ano a ano, todo o histórico. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o ano, tá, de 2022, nós tivemos uma inflação acumulada de 5,78%. 5,78%. Então, inclusive, eu vou até pegar esse número de referência aqui. O que isso significa? Contratos que começaram a pagar o FIES em 2023 vão ter uma taxa de juros de 5,78% naquele ano. Entende? Por quê? Porque todo ano vai mudar a taxa de juros e essa taxa de juros vai ser igual à taxa de juros do ano anterior. Então, não é taxa zero. Ele vai ser corrigido. E por que eu digo para vocês, então, que não vale a pena, tá, entrar com esse tipo de ação? Eu já vou mostrar para vocês na prática. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é o simulador de amortizações. É a ferramenta que te ajuda a prever os valores que você pode antecipar e quitar a sua dívida antes. Mas ele serve também, esse simulador, para você entender o comportamento do seu financiamento. Então a gente vai simular aqui hoje, tá, um financiamento de R$130 mil, beleza? R$130 mil. E eu vou pegar aqui um valor médio, tá? Por que um valor médio? Como eu acabei de mostrar para vocês, na legislação do FIES, todo ano a sua taxa de juros vai mudar, porque ela é calculada pelo IPCA do ano anterior. Isso no caso do novo FIES. Então, vai ter um ano que a inflação vai ser 4%, um ano vai ser 5%, outro ano vai ser 8%. A inflação no Brasil, ela é muito instável. Ela varia muito. Eu imagino, como o FIES é de longo prazo, né? A gente está falando algo em torno aí de 180 meses até 15 anos, ela pode variar e pode chegar até os 10%, em outros períodos pode ficar bem baixo. Então, eu imagino que uma taxa média aí que a gente pode colocar é de 6,5%, tá? 6,5% vai ser uma taxa média da inflação. Então, imagina que esse novo contrato do FIES, ele tem provavelmente uma média de 6,5%, tranquilo? E aí, esse contrato vai ser pago em 180 meses. Olha só, esse aluno, esse estudante, teria uma prestação, então, de, como está aqui no simulador para a gente, ó, 1.119, não é isso? 1.119,19. Então, vamos fazer esses cálculos. 1.119 com 19 centavos e multiplicando por 180 meses, 15 anos. Ele vai pagar 201 mil. Uai, Nain, a dívida não era 130 mil? Que FIES juro zero é esse que eu estou pagando, então, mais de 70 mil de juros, mais do que um carro zero? Pois é. É juro zero, nada, né? Como a gente pode ver aí, é mais uma enganação. Isso é muito complicado, porque no Brasil as coisas não são transparentes, né? Eles anunciam uma coisa, mas se você não pegar a legislação para ler, para examinar, você, infelizmente, acaba sendo enganado. Então, galera, se esse tipo de informação de qualidade, né, você já reconhece o meu trabalho, o meu esforço aqui, já deixa seu like, já se inscreve no canal, porque sempre que eu posso, eu trago, sim, muitas notícias, né, muitas dúvidas sobre FIES. É claro que o meu canal é sobre planilha, né? Inclusive eu tenho agora o nosso curso de Google Planilhas do zero ao avançado, né? Mas como também eu tenho essa planilha do FIES, eu sempre que posso abordo esse assunto aqui para vocês, beleza? Então vamos focar no seguinte agora, ó. Essa pessoa pagou 201 mil. 201.450 reais. Se essa pessoa, olha só, imagina que uma pessoa que tem o FIES antigo, ela tem uma taxa de 3,4 no FIES antigo. A taxa do FIES antigo ela é fixa, ou ela é 6,5 ou ela é 3,4. Se você tem o FIES antigo, veja bem, e o seu FIES ele é de 3,4%, você teria uma prestação de R$ 919. Vamos fazer essa conta? 919,68, que vai multiplicar por 180. Quanto que deu? 165 mil. Menos os 201.450 que estava, você pagou, olha só, 36 mil reais a menos. Então, você concorda comigo que se você fizer um pedido para o juiz de ter as mesmas regras do novo FIES, você pode ter que pagar 36 mil a mais? Um perito, um matemático, um economista, né, um cientista nessa área de análises financeiras que fizer a sua perícia, ele tem que concluir isso, ou ele fez um mau trabalho. Se ele conhecer minimamente de matemática financeira, ele vai concluir que o FIES anterior, com taxa de 3,4, ele é superior,
né, ele é mais benéfico para o estudante, porque é isso que o juiz vai verificar, o que é mais benéfico para você, a parte mais frágil do contrato, né? O juiz tem que concluir isso. O FIES anterior, ele é previsível e ele tem uma taxa baixa. Portanto, ele é muito melhor para o bolso do estudante. Agora, né, você poderia pagar muito mais no FIES novo. Inclusive, não tem como você saber. Eu posso pagar menos? Pode. Se a inflação realmente ficar inferior a 3,4 em todos os anos, você vai ter pagado menos. Agora, verifica para mim qual que é a inflação média no Brasil ano a ano e vê se ela fica abaixo de 3,4. Não fica. Então, é praticamente impossível que você consiga pagar menos no FIES novo do que no FIES antigo. Entende? Então, é até o contrário, né? Até um estudante que tem o FIES novo, ele sim poderia recorrer e pedir uma taxa fixa, previsível. Entende? Aí sim o juiz poderia entender que isso, né, tendo em vista que outras pessoas tinham esse direito, talvez ele consiga. Eu iria até por um caminho contrário do que a maioria das pessoas estão tentando. Mas isso eu não culpo os estudantes, né? Porque, na verdade, você paga juros nesse FIES aqui também e você quer pagar menos juros, né? E você está certo de buscar seu direito. Errado estão as pessoas que querem ganhar o seu dinheiro, entrar com ação, sem nem entender o que está acontecendo no FIES. Entende? Você pode pagar menos juros, sim, é possível, mas não é dessa forma, tá? Porque no final das contas, galera, o FIES ele é um ótimo programa. Lá no meu curso eu explico isso. As taxas de juros dele são muito baixas em relação a outras taxas do mercado, né? Vai financiar um carro para você ver se você consegue essa taxa de 3,4 ou até mesmo essa taxa de 6,5. Você vai conseguir uma taxa de 30, até 40% ao ano. Então, assim, é muito discrepante a taxa de juros. A taxa de juros do FIES ela é uma taxa baixa, mas você pode também se livrar dela. Porque se a gente observar bem, esses R$ 919,68 aqui, eles estão dando para a gente 165 mil. E a dívida, ela era só de 130 mil. Você está pagando aqui 35.500 de juros, tá? É bem pouquinho, considerando que você está pagando essa dívida em 15 anos. Porém, dá para pagar menos ainda. Por quê? É um direito seu fazer antecipação de parcelas. E aí vem outra falácia. Muita gente fala que no novo FIES não pode fazer antecipação de parcelas. E pode sim, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, na nossa aula, que a própria aula aqui, ó, eu separei alguma parte aqui, ó, artigo 101, ó. É facultado ao estudante financiado pelo FIES voluntariamente a qualquer tempo realizar amortizações extraordinárias ou a liquidação do saldo devedor, incluindo o período de utilização do financiamento, dispensada a cobrança de juros sobre as parcelas vincendas. É exatamente isso daqui que é o seu direito. É exatamente isso daqui que eu vou calcular agora. Eu não, né? O nosso simulador de amortizações vai calcular para vocês. É direito, já era no FIES antigo e continua sendo no FIES novo. Então, resolução 209 de 2018, o artigo 101, garante esse direito para você. Você pode antecipar valores. E quando você antecipa valores, nada de juros é cobrado. Então, você poderia pensar o seguinte: se eu antecipar, e nessa coluna do simulador você pode simular antecipações, lembrando que você não precisa antecipar todos os meses, você pode antecipar quando você quiser, beleza? Se a gente fizer uma amortização aqui, todos os meses, do mesmo valor, o que é que muita gente imagina? Bom, se o meu contrato era de 180 meses, e eu tô como se eu estivesse pagando 2 parcelas por mês então, porque eu tô pagando uma e antecipando mais uma, eu vou quitar minha dívida em 90 meses. Será? Olha só, vocês estão lembrados lá que na amortização extraordinária nada de juros é cobrado quando você antecipa valores? Se você observar bem, olha a sua primeira parcela aqui, ó. 550 você abateu da dívida e 362 foi só para os juros. Já nos outros 919 que você antecipou, abateu diretamente da sua dívida. Não foi cobrado esses 361 de juros, que seria da segunda prestação. Entende? Então, na prática, você quita a sua dívida muito mais rápido. E é isso que essa coluna do simulador, tá? Essa aqui, desculpa, tá recalculando pra gente, ó. Número de parcelas atualizado após a redução do prazo. Porque você pode escolher também entre reduzir o prazo ou reduzir o valor das parcelas. Aqui no simulador você consegue simular as duas coisas. A gente quitou a nossa dívida, olha só, nessa prestação aqui. Prestação número 80. Então, na verdade, você não economizou, veja bem, só 90 meses. Porque se você tivesse economizado só 90 meses, não ia adiantar de nada, porque você pagou 2 vezes. Na verdade, você antecipou mais 10 meses. Você quitou a sua dívida em 80 meses. Sendo bastante justo, você meio que pagou 2 prestações por mês. Então você não pagou 80, você pagou 160, não é isso? 160. Mas não eram 180? 180 menos 160, você economizou 20 meses. E o valor da prestação não era 919,
1.968, significa, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo, que usando essa estratégia que eu usei aqui, você consegue economizar quase 19 mil reais. Fez sentido para você? O que eu te recomendo agora? Duas coisas. Adquirir esse simulador de amortizações, o link está na descrição do vídeo com 50% de desconto, porque essa ferramenta sim vai te ajudar a quitar sua dívida antes, fazer previsões financeiras, tanto para quem tem o novo FIES, quanto para quem tem o FIES antigo, tá? E outra coisa que eu te recomendo também é assistir o curso sobre FIES. Eu vou deixar aqui a playlist com as 4 aulas. Se você tem FIES ou ainda vai fazer o FIES, pelo amor de Deus, não perde essa aula. Sua última missão é curtir esse vídeo, deixar seu comentário, sua dúvida e se inscrever no canal. Obrigado por ter assistido e começa a usar o simulador de amortizações agora. Vai mudar a sua vida financeira.